Ele se humilhou para Deus e foi justificado por entender que não é bom o suficiente para comprar o amor e o perdão de Deus. Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O assunto de hoje é sobre a parábola do fariseu e do publicano. Abram comigo a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14, que diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olha que interessante esta parábola. Nós vemos aqui que o público-alvo, além de ser os discípulos que Jesus se revelava, na verdade, era aqueles que se sentiam bom o suficiente para alcançar, então, o reino dos céus. Mas como toda a parábola, ela nos ensina algo a respeito do reino dos céus. Ela ensina uma verdade do reino celestial. Sabe, essa parábola ela não se encaixa para qualquer situação. Sabe, é muito comum ver pessoas falando dessa parábola em outras situações. Por exemplo, quando vê uma pessoa pobre e quando vê uma pessoa rica, quando vê uma pessoa religiosa e uma pessoa não religiosa. Mas não é bem assim. Não se encaixa para qualquer situação. Se encaixa para a justificação. Esse texto não é usado para uma falsa humildade do nosso dia a dia. Não é sobre isso. O texto fala sobre justificação, ou seja, sobre salvação. Quem se exalta diante de Deus será humilhado, e quem se humilha diante de Deus será exaltado. Quem se exalta diante de Deus achando que tem méritos o suficiente para ganhar o céu, quem se exalta diante de Deus achando que é melhor que os outros, este será humilhado, este não será justificado, porque a pessoa precisa entender que ela não tem méritos o suficiente para alcançar a salvação em Deus. Quem acha que tem méritos o suficiente, como jejum, dízimo, boas obras, para se salvar, está totalmente equivocado. Porque ao invés de confiar em Deus, está confiando em si mesmo para a própria salvação. Porque acredita que seus méritos o salvam. Mas o publicano entende que não tem mérito algum para a salvação, que não tem mérito nenhum diante de Deus e que não é melhor que os outros. Então ele se humilhou e foi justificado. Ele se humilhou para Deus porque sabia da sua pequenez. Então ninguém é capaz de comprar o amor e o perdão de Deus. Nós precisamos refletir na obra salvadora de Cristo Jesus. Precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos olhar para aquele que tem todo o mérito e que por causa dele somos lavados e regenerados pelo seu sangue. Jesus estava dizendo então nessa parábola: ninguém pode se salvar, ninguém consegue fazer isso. Não há mérito o suficiente em vocês para isso. E o que resta é reconhecer isso, como o publicano fez. Então que a gente saiba entender isso, que por mais que a gente faça boas ações, por mais que a gente
faça tudo aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Por mais que a gente seja obediente, mesmo assim, não é isso que compra a nossa salvação. Não é isso que compra a nossa justificação, mas sim o próprio Deus e o sangue de Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber o que tu acha deste assunto. Comenta aqui embaixo. Eu gostaria de saber que tipo de pregações tu ouve a respeito por aí sobre esta parábola, porque a gente escuta cada coisa, não é? Comenta aqui embaixo, deixa aquele like se tu chegou até aqui e se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Clica no botãozinho inscrever-se em vermelho e faça parte dessa família. Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.